o título mais improvável da história do futebol. O Leicester campeão da Premier League 15-16. Para contar essa história, cara, a gente tem que voltar na temporada 13-14, que era um ano que o Leicester disputava a segunda divisão inglesa e acabou se sagrando campeão com 102 pontos. Eles tinham o técnico Nigel Pearson no comando e acaba que na virada de temporada para a Premier League eles não aguentam o tranco e chegam na 20ª rodada com apenas 4 vitórias, ocupando o último lugar da competição. Porém, numa grande arrancada chamada de The Great Escape pela torcida, o Leicester se safa do rebaixamento com 7 vitórias nas últimas 9 rodadas, um feito simplesmente impressionante. E acaba que na virada de temporada, pro ano do título, o ano 15-16, quem sai é o Nigel Pearson por desentendimentos com a diretoria. E acaba que alguém que sai junto com ele é o jogador Cambiasso, um veterano que jogava lá no Leicester City e encerrar a carreira, mas que era o melhor jogador do Leicester naquele time. Quem vem assumir a comissão técnica é o treinador Claudio Ranieri, um treinador que tinha fama de ser ultrapassado e ser limitado. Então praticamente, cara, o Leicester quase sendo rebaixado na temporada passada, tirando o técnico, que era um símbolo da campanha de 102 pontos na segunda divisão, numa arrancada espetacular na temporada anterior, e saindo também o medalhão do time, um dos melhores jogadores da equipe, que era o Cambiasso. Praticamente a diretoria do Leicester era culpada pelo rebaixamento pré-anunciado que a equipe ia sofrer na temporada 15-16. Então o Leicester tinha um comando ultrapassado, que era do Claudio Ranieri, tinha jogadores ruins e tinha tudo para ser rebaixado. Não à toa, quando o Claudio Ranieri foi contratado, tinha no contrato dele só ficar vivo na Premier League, só não ser rebaixado. Então essa temporada começa com o Leicester sendo extremo candidato ao rebaixamento. Prova de que o Leicester é um dos candidatos ao rebaixamento, uma casa de apostas fez 5 mil libras para cada libra que você apostasse, ou seja, se você apostasse 3 libras, você ganhava 15 mil se você apostasse no Leicester campeão da Premier League. Certamente um belo lucro aí, né? Só que sorte para casa de apostas que provavelmente ninguém apostou no Leicester City como campeão nesse início de temporada pelo menos, né? Essa equipe tinha o Kasper Schmeichel no gol, sim, filho do Peter Schmeichel, jogador lendário do Manchester United. Nas laterais tinham o Simpson e Fuchs, a zaga era composta por Ruth Morgan, o meio campo era o Kante e o Drinkwater, as pontas Mahrez e o Albrighton, e os dois atacantes eram o Okazaki e o Vardy. O Okazaki era um jogador que brigava mais pela bola que o segundo atacante, e o Vardy era o centroavante clássico e tradicional. Cara, querendo ou não, hoje é muito fácil elogiar esse time, porque jogadores como Kante, que foi pro Chelsea, Mahrez, que foi pro Manchester City, o próprio Vardy, que continuou no Leicester, só que se destacou na seleção inglesa, eles foram jogadores que provaram que tinham muitos talentos especiais nessa equipe. Só que a realidade naquele ano era que o principal craque da temporada, que foi o Mahrez, era uma aposta que vinha do Le Havre da França. O Kanté também vinha de uma pequena equipe francesa, e o Vardy estava tentando se provar na elite da Premier League, porque ele vinha fazendo escaladas de divisões que vinham desde o futebol amador. Esse time do Leicester, cara, era um time que jogava de contra-ataques, como a maioria dos times que jogam contra o rebaixamento. Eles esperavam o adversário vir pra cima e buscavam contra-ataques, faziam um gol e conseguir retrancar e segurar o jogo para conseguir as vitórias contra os times grandes. Só que esse Leicester, cara, tinha uma coisa especial, porque eles faziam isso com muita eficiência. E só em 2, 3 toques, a bola já chegava no Vardy em plenas condições de finalizar e fazer um gol. Então a Premier League começa, cara, com o Leicester sendo um dos principais candidatos ao rebaixamento. Só que eles começam de um jeito muito surpreendente essa temporada, porque eles se mantêm invictos até a 6ª rodada, com vitórias e empates, alternando entre a 2ª e a 4ª colocação. Só que, cara, isso provavelmente era passageiro, porque é muito normal a gente ver nos dias de hoje alguns times pequenos conseguirem um gás, conseguirem várias vitórias ali em sequência. Só que isso é normal acabar, porque às vezes o time não tem psicológico, e muitas vezes o time não tem elenco, não tem um elenco tão recheado para conseguir lidar, para conseguir ser regular na competição. E essa teoria, cara, só se reforça porque num confronto entre Leicester e Arsenal,
o Leicester goleado por 5-2. E realmente mostrava que lá podia ser só um sonho para os torcedores do Leicester, que aquilo lá não tinha chance de acontecer, porque o Leicester voltava para sua realidade e caía para a 8ª colocação na Premier League. Só que as raposas, cara, não deixaram isso afetar elas, porque elas vão conseguir arrancar mais vitórias, vão arrancando os empates e vão construindo os pontinhos delas. E inexplicavelmente, cara, nesses pontinhos que eles foram construindo, eles assumem a 1ª colocação da Premier League. O Leicester era inexplicavelmente o líder da Premier League, a competição mais disputada do mundo. O candidato a rebaixamento assumia a ponta da tabela, que já era um feito incrível. E ao contrário de todos os prognósticos, cara, o Leicester foi irregular e o Leicester conseguiu se adaptar, conseguiu aprender a ser um time grande, digamos assim, né? E se manteram na primeira posição até a 18ª rodada. Quando enfrentaram o Liverpool em Anfield, é muito difícil jogar lá e acabaram saindo com a derrota. Depois empataram com o City 0-0, mais uma vez com o Bournemouth, caindo para a vice-liderança da Premier League. Só que o Leicester não deixou esse apagão continuar, cara, e assumem novamente a liderança da Premier League na 23ª rodada. E nessa altura do campeonato, cara, que tem um dedo muito importante do técnico Claudio Ranieri. Porque se antes o Leicester era um time ruim, um time fraco, e tinha que esperar os adversários virem atacar ele para conseguir sair no contra-ataque, naquela altura do campeonato, os adversários mais fracos olhavam pro Leicester na ponta da tabela e ficavam com medo, porque falavam, nossa, cara, tá na ponta da tabela da Premier League. Eles são bons, a gente tem que jogar fechadinho aqui e jogar nos contra-ataques. Então naquele momento a situação se invertia, porque quem que tinha que atacar naquele momento era o Leicester. Isso, cara, acaba que dá um nó tático em vários treinadores, vários times pequenos. Quantas vezes a gente não vê um time pequeno pegar um time grande e conseguir vencer? E esse mesmo time pequeno, pegar um time pequeno e não perder, tomar um sacode. Como assim? No futebol não faz sentido, cara. Mas o Ranieri soube adaptar o Leicester City tanto contra times grandes, jogando de contra-ataque, quanto contra times pequenos. Ele soube fazer o Leicester fazer uma pressão em cima do adversário, principalmente com o Kazaki, o japonês. Ele conseguiu moldar o Leicester City, independente do confronto. Então, com adaptações táticas, o Leicester bate o Liverpool e vai enfrentar o Manchester City. Naquele confronto seria quase como a final da Premier League. Claro que não tem final porque é pontos corridos, mas seria quase como a final porque o City é um dos principais concorrentes a título, o Leicester City. Então tinha tudo para ser uma verdadeira batalha, um verdadeiro duelo dentro de campo. Então o Leicester recebe o City em sua casa e eles se enfrentam. E ao logo os 3 minutos eles abrem o placar com um gol de Ruth. Depois ampliam com os Mahrez nos 48 e fazem mais um com Ruth aos 60, batendo o Manchester City por 3-1 na sua casa. O Leicester então batia o Manchester City por 3-1 e mostrava que não era por acaso, que eles eram líderes da Premier League. Era um time muito consistente, muito forte e muito difícil de ser batido, porque afinal de contas um time pequeno ganhar uma Copa é normal, porque é um jogo só, então tudo pode acontecer. Mas um time vencer um campeonato tão disputado contra a Premier League tem que ser muito regular e muito consistente, e o Leicester era tudo isso. O Leicester então se provou regular e continuou no topo da Premier League, vencendo, empatando e conseguindo se manter no topo da tabela. Então eles enfrentam o Everton na 36ª rodada e vencem eles por 3-1. Naquela altura do campeonato eram tropeços do Tottenham. Bastava o Tottenham tropeçar contra o Chelsea, não ganhar dos Blues, que o Leicester fazia história. Então acontece o confronto do Tottenham e do Chelsea e o Tottenham abre o placar, fazendo 2-0, um gol do Son e um gol do Kane, mostrando que a festa do Leicester é sediada. Só que o Chelsea conseguiu um empate. A torcida do Chelsea comemorou muito, só que a festa de verdade veio na cidade de Leicester. Porque o impossível acabava de se concretizar. Um time cheio de jogadores medianos, um técnico ultrapassado, um time candidato a rebaixamento, era campeão do campeonato mais difícil disputado do mundo.
eles batiam todos os times do Big Six e escreviam os maiores roteiros da história do futebol. A temporada então vira após o título. O Leicester avança até as quartas de final da Champions League, só cai para o Atlético de Madrid e acaba com uma única saída imediata do time, a saída do Kanté para o Chelsea. Mais tarde, o Mahrez também ia sair. Jogadores como o Vardy, como o Schmeichel continuaram consideravelmente no Leicester. Porém, cara, daquele time, poucos jogadores conseguiram se manter na alta performance do futebol europeu. Foi um caso aqui a colar com o Kanté, com o Mahrez, com o Vardy, que eu citei vários nesse vídeo, caso desses jogadores. E mostra, cara, que o Leicester realmente conseguiu extrair leite de pedra naquela temporada. Porque aquele título foi muito de entrosamento, de raça e de psicológico. Mesmo com o Leicester conseguindo segurar vários daqueles jogadores por um tempo razoável, eles nunca chegaram nem perto de performar igual aquela temporada. O que tem que fazer, cara, a gente valorizar ainda mais esse trabalho, porque foi um time sensacional, um time histórico, ainda mais hoje, com várias potências bilionárias, quase com histórias como essa, praticamente nunca mais acontece. Cara, se você assistiu até aqui, eu peço seu like, peço sua inscrição, peço que você compartilhe esse vídeo, porque dá trabalho escrever roteiro, dá trabalho editar vídeo, tudo eu fazendo, então tá um trabalho tremendo. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de futebol europeu. Considere se inscrever nesse canal, por favor. Considere acompanhar esse canal. É um projeto sem ambição. É um projeto que eu estou tentando fazer só de teste mesmo. Porque como é tudo eu que faço, é um trabalho tremendo. Então não espere regularidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tenha aprendido alguma coisa desse vídeo do Leicester, campeão dessa incrível história do futebol. E até uma outra história. E até outro dia, se Deus quiser.